Olá, pessoal. Um grande abraço a todos. Estamos começando mais um webinário do nosso projeto Prefiro Viver, de prevenção do suicídio, prevenção e pós-venção, da parceria da Associação Médico Espírita do Brasil e da Federação Espírita Brasileira. Hoje, dando continuidade à apresentação de casos clínicos, o último, lembrando que foi com a Ana Catarina e Tassiana, que nos trouxeram alguns casos relativos à obra Céu e Inferno, escrita por Allan Kardec, e abordando de uma forma muito interessante, sob o olhar da espiritualidade, o estado dos espíritos suicidas na erraticidade. O intuito hoje é justamente a gente poder abordar dentro de um olhar clínico, através de um caso, na necessidade do suporte médico e psicológico. Então, quem vos fala aqui é Alejandro Vera, médico psiquiatra, e comigo hoje, Mauro Celso Lima. Mauro, deixa o teu abraço. Tudo bom? Eu sou Mauro, eu sou psicólogo clínico, e também eu trabalho eu trabalho em socorro, né, a pessoas que precisam, né, atendimento de urgência. Eu sou hipnólogo, e eu sou um dos, eu participo da ABRAP, da AME, né? Então estamos aí para tirar qualquer dúvidas e falar um pouco de um caso clínico para vocês. Legal, Maro, maravilha. O intuito após variados webinários que foram gravados ao longo desse tempo todo, é que nós possamos ter o olhar clínico, o olhar, como já disse, médico e psicológico, é um dos casos que, por vezes, vão se apresentando na casa espírita. Gostaria, com isso, de retomar algumas informações que foram discutidas ao longo desse tempo. Um deles é a relação estreita que existe entre suicídios e transtornos mentais, lembrando que essa relação é muito estreita e que a maior parte dos suicídios, entre 90% e 94%, estão relacionados a um adoecimento psíquico e emocional, e que poderiam ser evitados considerando-se que, se essas pessoas estivessem em tratamento com esses dois grandes pilares da terapêutica médica ou psicológica, e naturalmente, né, com outras abordagens que possam ser realizadas. Então, retomo esse gráfico que em algum momento também já apareceu a respeito dessa relação, e lembrando que a maior parte dos suicídios, eles ocorrem devido a transtornos de humor. Então, conforme o gráfico, nós vamos observando que quase 36% deles estão relacionados a esse tipo de transtorno. Lembrando que os transtornos de humor encerram os diagnósticos de depressão e transtorno afetivo bipolar. Em seguida, nós temos transtorno por uso de substância, sejam as lícitas ou as ilícitas, aquelas permitidas por lei ou não, 22,4%, que é um grave problema de saúde pública, entendendo que no Brasil, por exemplo, o maior problema de saúde pública que nós temos é relacionado ao álcool, relacionado às suas comorbidades também físicas, orgânicas, além de outras comorbidades psiquiátricas. Então, temos muitos pacientes portadores aí de algum tipo de transtorno por uso de substância, que cursa também a sua doença com quadros depressivos importantes e quadros psicóticos, o que acaba elevando muito a porcentagem do número de suicídios. Em terceiro lugar, dentro dos transtornos mentais, nós temos a esquizofrenia, como uma síndrome psicótica também bem importante, uma doença crônica, também abordado já ao longo de nossos webinários. Isso corresponde por 10,6%. E um outro fator importante é os transtornos de personalidade, equivalente a 11,6%. Né? Só corrigindo, na verdade, esquizofrenia em quarto lugar e transtornos de personalidade em terceiro, com 11,6%. São os 4 grandes grupos em que nós vamos observando pacientes portadores aí de transtornos mentais mais graves e que correm o risco do aumento aí de tentativas e consequentes suicídios, que poderiam ser evitados se estivessem em tratamento. Lembrando assim que, como eu coloquei, muitos desses casos, eles aparecem na casa espírita para os trabalhadores de linha de frente, que justamente é o atendimento fraterno, que também foi abordado ao longo desses webinários.
no momento de como reconhecer a pessoa, o assistido que procura atendimento fraterno, como acolhê-lo e como direcionar quando nós percebemos algum tipo de risco de suicídio. E trago para vocês aqui um estudo muito interessante, né, Mauro? Você Sim, também sim. já entrou em contato, já viu. A doutora Alessandra Lamas Gameiro Lochetti, um estudo de 2013, na época ela membro da Associação Médico Espírita de São Paulo, médica geriatra, estudo muito interessante realizado com as casas espíritas e o atendimento. E esse estudo, que foi tese de mestrado, tem como título Descrição da Terapia Complementar Religiosa em Centros Espíritas da cidade de São Paulo, com ênfase na abordagem sobre problemas de saúde mental. E o que nos trazem? Bom, naquela época, 55 casas espíritas da cidade de São Paulo participaram desse estudo, que corresponde a somente 15% da totalidade das casas presentes nesta cidade. E o que se observou que essas 55 casas espíritas, 15% dessa totalidade, eram responsáveis por 15 mil atendimentos por semana, o que equivale a uma média de 60 mil atendimentos por mês. Na época, no ano de 2013, comparado, por exemplo, a dois grandes hospitais de São Paulo, nós tínhamos na Santa Casa 30 mil atendimentos por mês e o Hospital das Clínicas 20 mil atendimentos por mês. Não dá para se ignorar esses números, né, Alejandro? Não, são números muito expressivos, né? Muito expressivos, né, Mauro? E assim, o que eles vão indicando para a gente? Que a casa espírita, assim como toda instituição religiosa, é um espaço importantíssimo de chegada das pessoas que buscam algum tipo de suporte religioso para o seu adoecimento. E a gente então percebam, apenas 15% das casas espíritas correspondiam a 60 mil atendimentos por mês, que é o dobro dos atendimentos realizados na Santa Casa naquele ano, e um número também muito maior do que observado no Hospital das Clínicas, que é o maior hospital público da América Latina. Que outros dados nos são trazidos nesse estudo? Que as pessoas que buscavam o atendimento fraterno, o tratamento espiritual, enfim, nas casas espíritas, os dois grandes grupos, em primeiro lugar, pacientes portadores de doenças crônicas como câncer, e em segundo lugar, que é o que chama a atenção, são os pacientes portadores de quadros de depressão, ou seja, o grupo que está relacionado aos transtornos de humor, grupo esse é responsável pelo maior número de suicídios que acontece no Brasil e no mundo, né, Mauro? Então, assim, é preocupante. É preocupante. A gente vai observando que essas pessoas, elas chegam à casa espírita, elas chegam no intuito de receber esse acolhimento, de receber o tratamento espiritual, e por isso que nós decidimos abordar, através deste nosso webinário, um caso clínico relacionado à depressão. Claro, e assim a gente vê, né? Você imagina, a gente está falando só em 15% deles, né? Com esse número. Você imagina, né? Quantos atendimentos fraternos tem, né? Em diversas religiões, né? E como se lida com isso, né? Em diversas religiões, inclusive nos centros espíritas. Né, a importância, né, de se perceber essa patologia, né, já no começo, para que isso não se agrave muito, né? Isso, com certeza. Porque assim, né, Mauro, como a gente foi observando ao longo dos webinários, qual que é o intuito? Que o trabalhador da casa espírita, aquele que está na linha de frente no atendimento fraterno, é óbvio que ele não seja um especialista da coisa em si, mas que ele entendendo mais ou menos como algumas situações vão se apresentando, ele tem um olhar mais sensível para essas situações. Entendendo que, em termos de adoecimento mental, o grosso das pessoas que procura a casa espírita é portador de um quadro de depressão, e quem foi acompanhando os nossos webinários e entrou em contato com essa aula que foi apresentada e com todos os outros demais tópicos, o atendente fraterno, de alguma forma, está um pouco mais preparado para entender em que condições aquela pessoa vai chegando.
Uhum. Vamos fazer a apresentação desse caso. É claro que o intuito não é aprofundar da maneira como já foi aprofundado os quadros de depressão, mas para poder mostrar o outro lado, da maneira como o médico ele vai pensando, o psicólogo vai pensando nos seus direcionamentos, entendendo que tudo vai atuando de uma forma complementar. Tratamento médico, psicológico e, obviamente, a terapêutica complementar espírita. Claro, né, porque aí a gente tem, né, no atendimento fraterno, o objetivo principal é o acolhimento, o conforto, né, até um fortalecimento espiritual, né, e o objetivo do psicológico, né, ou do psiquiátrico é mais psicoterapêutico, né, então a gente vai dar um outro enfoque, né, são enfoques diferentes, né. Sem dúvida. Sem que sejam excludentes. Sim, os dois são muito importantes, né? Os dois são muito importantes, o suporte espiritual é muito importante, então isso ajuda demais, contribui muito para que nós possamos aí ter uma terapêutica mais ampla e uma melhora também mais efetiva do paciente. Uhum. Com isso, né, Mauro, depois de uma discussão que nós tivemos, decidimos aí por trazer um caso muito interessante, que é do DSM-5. Para quem não está familiarizado, o DSM-5 é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, na sua 5ª edição, e que nos auxilia aí para delinear o diagnóstico. Eles têm um livro de casos clínicos específicos, e um desses casos ele foi adaptado para a nossa discussão no dia de hoje, e é justamente esse caso que a gente vai abordar. Ok, Mauro, com você agora para trazer esse caso. A paciente chama Bárbara, né? É uma mulher branca, né? De 51 anos. Ela é casada há 20 anos, né? Com filhos na idade escolar, né? E ela chegou no pronto-socorro, trazida pelo marido, com uma vontade de se matar, na verdade, né? E ela trabalha numa empresa, né, há 13 anos, que produz ração para cães, na verdade, né? Então ela começou a perder interesse pela vida, né? É isso. Interessante, né, Mauro, a gente poder trazer esses dados de identificação, porque realmente eles fazem diferença no momento de uma anamnese, que é uma história clínica, que nós, como profissionais de saúde, acabamos explorando no momento do contato com o paciente, e vão trazendo dados que podem ser muito revelantes em termos de gênero, como você disse, a Bárbara, uma mulher aí de 51 anos de idade, casada, e isso também faz diferença no momento que você percebe também como aspectos que podem estar relacionados com fatores de proteção ao risco, número de filhos, enfim, há quanto tempo ela está empregada, qual tipo de trabalho que ela vai desempenhando, né? Ela tem aí, né, a vida dela durante, pelo menos, né, você vê, 13 anos, é casada há 20, né, ela tinha uma constância aí e ela foi perdendo, né, o interesse pela vida. Aí é interessante, né, numa psicoterapia, a gente vai começar a olhar tudo isso, né, em que momento que ela perdeu, ela começou a perder, né, se teve algum evento específico. Então a gente vai investigar um pouco mais a vida, entender exatamente como ela pensa a vida dela, como ela se relaciona com essas pessoas, né, com os filhos, com o marido, com a própria família, né, como que ela é dentro dessa empresa. Então, em tudo isso a gente vai explorando exatamente para começar a entender um pouco sobre essa paciente, né, que é muito importante para a gente entender como que ela pensa e porventura, como é que ela chegou, né, a desenvolver esse tipo de transtorno, né. Então, é muito importante que a gente se atenha a esses pontos. E lembrando que você vai colocando, né, ela chega no serviço de urgência e emergência, que é um pronto-socorro, mas nada impede que, por exemplo, uma pessoa dessas, na condição, e a gente vai ver a história agora a seguir, ela possa chegar, por exemplo, no ambiente da casa espírita. É claro que aqui nós estamos trazendo o olhar médico, o olhar psicológico,
num setting terapêutico, num espaço que é relativo à área médica e como um pronto-socorro, mas por vezes chegam, sim, e pessoalmente já tive algumas experiências de quadros muito graves chegando na casa espírita, através do atendimento fraterno, e que vão trazendo histórias muito semelhantes em termos de gravidade. Não é uma história muito incomum, né, de se ver, né? É horrível, mas a depressão é muito comum, né? E os sintomas é comum demais, né? Sim, sim. E até a queixa de duração aí, né, Mauro? Uhum. Então, ela chega, né, com uma vontade de se matar e perdendo o interesse pela vida, né? Isso há 4 meses, né? Então, na época, né, ela foi investigado e ela tinha depressão todos os dias, né? Durante a maior parte do dia. Então, isso é um indicativo, né? Já porque para a gente fechar um diagnóstico, né, um diagnóstico de depressão, a gente precisa ter pelo menos um desses dois, né, humor deprimido ou interesse ou prazer acentuadamente diminuído. Então, precisa necessariamente ter um desses dois e óbvio, a gente vai vendo depois, ela vai relatando outras coisas, né? Sim. Então, ela perdeu, né, quilos, né, ela sem fazer dieta nenhuma. Então, uma outra perda ou ganho de quilos também é um outro critério que a gente usa, né? Não sentir a vontade de se alimentar, né? Insônia, né? Ela parou de estava dormindo pouco, né? Acho que 3 horas por noite, né? Normalmente o dela foi no início do sono, né? Que ela teve isso. A redução de energia, né? E da concentração do trabalho dela. Está convencida de que cometeu um erro no trabalho, né? E esperava ser presa a qualquer momento, né? Então, por isso, ela preferia se matar, né? Ela preferia se matar do que ir à prisão. Isso. São aspectos interessantes dentro da história clínica dessa paciente que procurou o pronto-socorro e, como disse, né? De situações que podem ocorrer, sim, no âmbito da casa espírita também, no atendimento fraterno, e aspectos que vão chamando a atenção e que nós ressaltamos no nosso caso, como você já foi colocando desde o início, né, Mauro? O perder interesse na vida, que em algum momento ela cogita por fim a vida através do suicídio. Cogitar por fim a vida através do suicídio é um produto final de uma série de eventos anteriores que já vem se arrastando há pelo menos 4 meses, que é o que ela cita. Então, esse período é importante. Esse tempo é importante porque vai indicando também um tempo maior de gravidade, de quanto que ela foi perdendo funcionalidade e algumas alterações neurovegetativas que vão marcando muito o quadro clínico. E aí, dentro do olhar médico, esses aspectos neurovegetativos dizem respeito, por exemplo, a perda de peso, que não é por uma dieta, não é por uma restrição alimentar relacionada a mudanças de hábitos, nada disso. Ela simplesmente não tem vontade de se alimentar. Então, você tem aí, dentro da análise que nós vamos realizando, a vontade enquanto uma esfera psíquica importante, muito prejudicada e que acaba levando a essa perda de peso. E como você mesmo disse, pode haver aumento de peso também. Sim. Uma perda, né? É um aspecto interessante também nos quadros de depressão. Acho que tem uma questão também, né, que ele fala depois, a agitação, né, psicomotora, né, que normalmente a gente que percebe, né, o psiquiatra ou o psicólogo vai percebendo essa agitação psicomotora, ou uma lentificação também, né, uma alteração, né, na psicomotricidade. Então é importante também a gente observar. E é importante também a gente falar que se o atendente fraterno vai percebendo isso, né, esses sintomas, essas coisas,
quanto mais rápido essa pessoa chegar num atendimento psicológico ou psiquiátrico, melhor para ela, porque os sintomas depressivos eles vão se agravando conforme o tempo vai passando, né? Porque a pessoa dificilmente ela consegue sair sozinha desse ciclo que ela entra, né? Então é importante uma certa urgência para que isso não se agrave muito mais, né? E isso vire um vício psíquico, né? Quanto mais cedo, né? Acho que todos os transtornos, todas as doenças, né? Quanto mais cedo a gente pega, fica muito mais fácil de tratar, né? Porque aí não vira aquele vício psíquico, né? E aí a pessoa tem uma recuperação muito mais tranquila, né? Sim, e aquilo, a pessoa ela pode estar buscando o atendimento fraterno como uma primeira porta de entrada, ou seja, ela não iniciou ainda nenhum tratamento médico-psicológico, ou ela pode já estar em tratamento médico-psicológico, buscar a casa espírita como suporte, com algo que complemente aquilo que ela já vem realizando. Então, a sensibilidade do atendente fraterno é para que, identificando alguns sinais de que, de fato, aquela pessoa ela se encontra num nível de sofrimento que liga o alerta e faz o atendente fraterno, por exemplo, pensar num quadro de depressão, sensibilizar aquela pessoa a buscar o atendimento médico-psicológico. Caso ela já esteja em tratamento médico-psicológico, sensibilizá-la a se manter nesse tratamento e não abrir mão desses tratamentos em função do tratamento que ela venha a iniciar na casa espírita, entendendo que tudo vai se complementando. E uma coisa que é interessante, né, Mauro, porque pelo menos eu escuto muito isso com os pacientes, quando eles vão trazendo uma série de sintomas, e quando juntos começamos a diagnosticar, ou melhor, a discutir o diagnóstico, e vou levantando para o paciente uma série de pontos que me fazem pensar num quadro de depressão. E o paciente diz, mas doutor, depressão é isso? Por quê? Qual que é a ideia que por vezes nós levantamos? De que depressão é uma doença que vai se manifestar naquela pessoa que não vai fazer absolutamente nada, ela se encontra o tempo todo na cama, dorme o dia inteiro, não tem condições de interagir com o outro. Nós estamos falando, por vezes, numa situação dessas, que é o extremo de um quadro depressivo. No caso da Bárbara, que é o nosso caso aqui em questão, embora esteja num quadro, sim, muito grave, e que necessitou ser trazida pelo marido, é alguém que consegue, de alguma forma, interagir, falar aquilo que ela está sentindo, e a partir disso, nós vamos notando, sim, a gravidade, mas não da maneira como muitas vezes é imaginado. Isso é importante, né? Entender que existe um espectro dentro dos quadros depressivos e que fazem com que nós percebamos que o quadro depressivo ele pode ter uma série de variantes. Isso. É interessante também perceber, Alejandro, que o quadro depressivo ele afeta toda a dimensão da existência da pessoa, né? Tanto psíquica quanto fisiológica ou comportamental, né? Então, altera como um todo, né? A questão do humor, quando a gente fala do psíquico, né? A gente fala do fisiológico, essa perda de energia, né, até as alterações do sono, essas coisas, né, e o comportamental, a crise, né, o comportamento suicida, essas coisas, né, então é importante que a gente perceba isso também, né, é tanto psíquico quanto fisiológico e comportamental, né, isso atinge toda a existência da pessoa, né. E nessa análise, pontuando aquilo que nós estamos conversando, perda de interesse na vida, ela relatou depressão, ou seja, foi colocado aí na história que vocês estão observando como SIC, porque depressão é um diagnóstico médico, e ela relatou o termo depressão, então nós colocamos conforme aquilo que o paciente diz. Mas ele vai sentindo, talvez um sentimento de maior angústia, de tristeza, mas é um ponto importante que vai sendo considerado. Porque esse sentimento é a maior parte do dia, quase todos os dias nos últimos 4 meses. Perda de peso, problemas no sono, e uma redução de energia em concentração importante com prejuízo no trabalho. Então, esses aspectos todos, esse conjunto já faz com que nós, de fato, possamos dar o diagnóstico de depressão. Uma questão que também está, eu acho que está subentendida aí, se a gente for pegar a história dela, é a culpa, né?
Isso. A culpa é um sentimento muito, muito forte, né? Que normalmente afunda realmente a pessoa quando ela está em estado depressivo, né? A culpa é um sentimento muito importante. Ela funciona como, sabe, a gasolina no fogo, sabe? É bem isso. Sim, ela piora muito esse quadro psíquico, emocional do paciente ou do assistido, no caso da casa espírita, e é um sentimento muito importante para ser trabalhado em psicoterapia, no atendimento médico, na casa espírita, então, nem se diga, com todo o material que nós temos doutrinário, fundamentado no Evangelho do Cristo, no intuito de nós possamos olhar para esse sentimento de culpa como algo extremamente importante, e que, de alguma maneira, né, Mauro, vai se apresentando nos 2 últimos itens, que nos ligam um alerta também para outros sintomas que são muito importantes. Quando ela diz assim, que está convencida que cometeu um erro que levaria milhões de cães à morte, e no ponto seguinte, aí sim, esperava ser presa a qualquer momento, e ao invés de ser presa, ela prefere se matar. O estar convencida, dentro do quadro que vai se apresentando, na ideia de poder levar milhões de cães à morte, lembrando que ela trabalha numa fábrica de produção de alimentos para cães, e tudo isso congruente com o quadro depressivo importante que ela vai apresentando, faz com que nós possamos pensar em sintomas psicóticos. Exatamente. No caso, um delírio. Um delírio persecutório, né? Persecutório, um rompimento com a realidade, uma interpretação equivocada da realidade, um delírio aí congruente com o humor, ou seja, um humor profundamente deprimido, como você mesmo foi colocando, né, um desenvolvimento de um sentimento de culpa muito importante, e esse convencimento que ela tem que, de fato, ela cometeu um erro, você não consegue contra-argumentar, ela tem certeza absoluta disso, e ela tem certeza das consequências desse equívoco, ou seja, serei presa, não quero ser presa, e a partir disso prefiro me matar. Então, tem 2 elementos que somam muito para ela cogitar o suicídio. Primeiro, o quadro depressivo em si, que, como nós vimos, em termos de transtornos de humor, está em primeiro lugar. Quase 36% das pessoas que cometem suicídio, elas são portadoras de um quadro de depressão grave, e os sintomas psicóticos como elementos que vão indicando ainda mais a gravidade desse quadro depressivo. Aumenta um pouco mais a gravidade, né, desse quadro. Sim, vai indicando a gravidade de um quadro de depressão, ou seja, nós temos aqui um quadro de uma depressão psicótica. Um transtorno maior, né? Pode falar, Mauro. O interessante é que, né, ela nega, né, que tenha tido quadros de depressão anterior, embora ela tenha na família, acho que uma irmã, né, que sofreu um quadro de depressão, né? Ela diz que usa álcool, né, e nega o uso de outras substâncias, né? Então ela usa, e por conta do sono, né, que ela não está dormindo muito bem, ela acaba tomando 1 ou 2 copos de vinho por noite para ver se dorme melhor, né? Então, isso é importante também, ela ter relatado, né? E um outro fator que é muito importante para a gente fechar um diagnóstico de depressão ou transtorno bipolar é esse, né? Que é negar episódios condizentes com hipomania ou mania, né? Então, se já tiver um episódio de mania, a gente já muda esse diagnóstico, né? Sim, importante para aqueles que vão nos acompanhando, que entenderam um pouco desses antecedentes pessoais e familiares, nos dão uma base justamente para poder delinear ainda mais e poder confirmar esse diagnóstico que, de alguma forma, já vai aparecendo na sua história clínica. Os antecedentes pessoais vão mostrando elementos de gravidade do que se apresenta neste primeiro momento, ou seja, dentro desse recorte, assim como os próprios antecedentes familiares. Então, como você colocou, não tem quadros semelhantes anteriores, isso é relatado por ela e reforçado dentro da história. Claro que nós fizemos uma adaptação, mas pelo próprio marido. Então, para uma mulher de 51 anos, estamos pensando em um primeiro quadro de depressão,
um quadro de depressão maior aí com sintomas psicóticos, e não num quadro de depressão recorrente, ou seja, episódios que vão ocorrendo ao longo do tempo com uma certa frequência, o que indicaria uma gravidade ainda maior. E de antecedente familiar, ou seja, tem irmã que sofreu em algum momento da vida um quadro de depressão, isso também chama a atenção, e isso também auxilia. O que a gente também precisa observar, né, que nem sempre, por conta que, que ela tem um problema aí, né, que ela fala do problema dela com o trabalho, né, a culpa que ela sente do trabalho, nem sempre a depressão é por conta do trabalho, pode ser por outros fatores, né, sim, e que talvez o trabalho foi só o desencadeador de um processo aí que já estava havendo há muito tempo, né, então a gente precisa também estar olhando para isso, né, porque às vezes a gente vai direto, não, ela deve estar com problema com o trabalho, não necessariamente, pode ser algum outro fator que vem, o trabalho foi só o desencadeador de um processo que já estava lá com ela, né? Que ela já vinha trazendo há um tempo. Entendendo que, assim, não só a depressão, mas como vários outros quadros de transtornos mentais, eles são multifatoriais, são vários elementos que vão se somando. Exatamente. A questão ambiental, a questão do trabalho em si, é um desses elementos que, de fato, pode fazer diferença, mas não outro. Tem fatores familiares envolvidos, fatores pessoais, psíquicos, emocionais importantes, fatores genéticos, e naturalmente no centro disso tudo nós temos o espírito em sofrimento na sua relação consigo mesmo e com o mundo, compreendendo a depressão como um quadro de adoecimento da alma, mas com uma importante manifestação e impacto físico, orgânico, no qual se faz necessário esse olhar integral e a compreensão de que a sua relação com o mundo faz com que, de alguma maneira, ele vá adoecendo. Os aspectos dietéticos, os hábitos alimentares, como você já citou, influenciam muito, e como você já colocou e já leu, dentro desses antecedentes pessoais, ela vai referindo o uso ocasional de álcool, sem uso de outras substâncias, de outras drogas, e como nós vimos, são fatores muito importantes para um quadro de adoecimento mental, e também para que algum momento se abra aí um quadro de ideação suicida. Então, quem vem nos acompanhando desde o início, também já teve o webinário de transtornos por uso de substâncias, e viu o impacto disso na sociedade. Então, é algo importante para ser questionado também. E aquilo que você colocou como um diagnóstico diferencial para entender se, ao invés de um quadro de depressão, não seria alguma outra coisa, é explorar. E aí, mais uma vez, é um dos webinários em que foi abordado isso, e as pessoas que assistiram já devem ter tido contato aí com os quadros de transtorno afetivo bipolar, em que você tem alterações marcantes de humor, oscilações muito importantes, e essas oscilações, no pico de uma agitação dita psicomotora, de uma agitação psíquica, emocional, pode ser compreendida aí, além de somadas outras características, como um quadro de mania ou hipomania. Para aqueles que não recordarem, em algum momento, se puderem retomar o webinário de transtorno afetivo bipolar, que nos foi trazido aí pelo colega Leandro Nunes, ele explica direitinho essas oscilações marcantes, que vão do pico de mania ou hipomania e também quadros depressivos. Então, essa diferenciação é importante para que nós possamos delinear o tratamento, fazendo uso, inclusive, de medicações que possam ser aí voltadas para um quadro de depressão e não transtorno afetivo bipolar. E isso muda todo o tratamento, né, Leandro? Alejandro, isso muda bastante, né? O jeito que tanto na psicologia quanto na psiquiatria, né? Porque aí a gente vai olhar para outros aspectos, né? Sim, outros aspectos que vão fazer com que você utilize a medicação X ao invés da medicação Y, que o terapeuta, você pode falar isso bem, né, Mauro? Identificar, ajudar o paciente a identificar os momentos de mania, né? Porque isso é muito importante, que ele comece a identificar como, no caso, né, de um transtorno afetivo bipolar, né? Que isso é muito importante, identificar os episódios de mania, né? Para que ele possa
se controlar, para que ele possa se perceber, né? Se perceber muito mais. Muito importante. E a importância dos exames em si, que fazem parte também da anamnese, ou melhor, da conduta, no caso da conduta médica, algo um pouquinho mais específico aqui, o exame psíquico do nosso campo, né, Mauro? A avaliação dos aspectos psíquicos e emocionais que vão sendo apresentados na história. Isso, a gente vai vendo, né, a questão, como é que está a claridade, claridade no sentido assim, quanto está claro para ele o estado dele, né, o ritmo da fala, essas coisas a gente precisa estar muito, muito consciente, né? Como que o paciente se apresenta para você, como que ele fala, se a fala está lentificada ou não, se tem um ritmo, se o humor que ele está falando com você, né? Se você percebe um certo negativismo ou não. Às vezes até uma exacerbação, né, de uma negação de ficar triste, né, porque tem um aspecto depressivo, né, daquele que ele se nega a ficar triste. Então, a toda hora ele quer se levantar, quer se colocar para cima, e às vezes as pessoas não percebem, né, mas por dentro a pessoa está negando aquele sentimento de tristeza que está dentro. Então, é importante que a gente perceba isso, né. Sim, muito importante, e que é a maior ferramenta que nós temos enquanto profissional da saúde mental, justamente para que possamos chegar no diagnóstico correto, uma avaliação das esferas psíquicas e emocionais daquele paciente, e é aquilo que você foi colocando, a importância do humor, se o humor está deprimido ou não, do pensamento, as questões das alterações ditas de senso de percepção, a vontade, né, como é que está o aspecto da vontade. Isso, das alterações perceptivas que eu tinha colocado aí, como quadro de alucinação, ou com rompimento com a realidade, que é do juízo da realidade, indicando se existe ou não um delírio, que é o que nós observamos no caso existe. São ferramentas do profissional de saúde mental, seja do psiquiatra ou seja do psicólogo. Mas, entendendo que somos seres integrais, numa relação íntima com o corpo físico, exames clínicos e laboratoriais também são importantes. Lembrando, né, Mauro, como nos é trazendo no caso, uma mulher de 51 anos, com o primeiro caso de depressão, não há relatos anteriores, ou seja, não tem outros antecedentes. Então, é muito importante que nós possamos avaliá-la do ponto de vista clínico e laboratorial, justamente para descartar também causas orgânicas. Exatamente. E nesse caso, né, ela não teve alteração nenhuma em nenhum exame, né, laboratorial, né? Nós vamos lembrar, como nos é colocado pela própria espiritualidade, nessa relação íntima que existe entre espírito e corpo físico. O espírito influencia o corpo físico, mas o corpo físico também influencia o espírito. Embora nós possamos entender a depressão como doença da alma, com as suas manifestações psíquicas e emocionais, na sua instituição física, orgânica, que é um instrumento de manifestação do espírito no mundo, e há alterações orgânicas, sim, no quadro de depressão, nós podemos entender igualmente que algumas patologias físicas, orgânicas, também atingem o espírito, provocando alterações psíquicas e emocionais. Então, por exemplo, um quadro de hipotireoidismo, alterações tireoidianas, uma glândula que nós temos que é extremamente importante na liberação dos hormônios tireoidianos e que participam de boa parte aí da nossa fisiologia. Então, hipotireoidismo significa que a tireoide está funcionando em condições abaixo do que ela poderia funcionar, e entre as diversas outras manifestações, uma delas são sintomas que simulam sintomas depressivos. Sim. Isso pode ocorrer. Então, quando eu faço um exame laboratorial, quando eu faço um exame clínico, o intuito é, entre vários outros casos, eu poder descartar causas orgânicas, físicas. Se eu percebo que há uma alteração laboratorial que indica uma alteração de tireoide, eu inicio um tratamento para a tireoide, fazendo com que eu possa melhorar o quadro desse paciente.
Porque senão a gente primeiro precisa descartar as questões físicas, né? As questões mais no sentido superficiais, no sentido do corpo, né? Para depois a gente ir investigando as questões mais psíquicas, né? Esse olhar integral é importante, olhando para o psíquico, para o emocional, para o físico, e naturalmente, enquanto profissionais espíritas, ou mesmo aquela figura que se encontra no atendimento moderno, na casa espírita nós podemos ter o viés do olhar espiritual, entendendo que aquilo é fruto, por exemplo, de um quadro obsessivo, entendendo que não é bem assim, não podemos limitar o nosso olhar, entendendo que um quadro de depressão corresponde às leis de causa e efeito, entendendo que nós temos aqui um quadro obsessivo e, como efeito, nós vamos ter um quadro de depressão. Não é bem assim. Um quadro obsessivo ele pode ser um fator importante de agravamento de um quadro. Agravamento, exatamente. A gente também tem que ter em mente, né, a gente tem que ter em mente aí, né, que se há também uma questão obsessiva, né, qual a abertura, qual é o vício mental que a gente está tendo, né, ou que o paciente está tendo, que está fazendo com que ele abra essas portas, né? Então, isso é muito importante também. E esses caminhos que são abertos, esses caminhos que a gente vai trabalhar em psicoterapia, né? Esses vícios mentais, né? E é exatamente isso. Para quê? Para que ele possa trabalhar melhor isso e para que ele possa fechar esses caminhos que estão abertos, né? E tenha mais segurança, né? De enfrentar as questões da vida. Esse olhar integral é fundamental. Porque a partir disso eu vou cuidar do corpo, cuido da mente no sentido psicoterápico da coisa, vou cuidar dos aspectos espirituais. É claro que é uma forma didática de nós dividirmos, porque no final tudo isso vai se somando e o olhar integral favorece com que o paciente ou o assistido da casa espírita ele melhore de uma forma muito importante. E a partir disso também, né, Alejandro, a gente percebe que a gente não pode falar em vítimas, né? São indivíduos que estão intrincados numa rede, né? É uma rede de coisas, por isso que a gente fala que é multifatorial, né? É uma rede de coisas que se intrincam, e aí acontece, a depressão pode ser uma das formas de expressão, né, dessas redes. Né? E pensando nesse quadro de gravidade, no caso em questão que nós estamos discutindo, entendendo que dentro do quadro depressivo, a queixa dela, que nos é trazida, no caso em questão, no pronto-socorro, que, como já disse, pode acontecer, por exemplo, na casa espírita, estou desgostosa com a vida, tenho uma perda de interesse pela vida, eu quero me matar. Uhum. Ou seja, ela nos traz o desejo e a ideia de se matar. Está falando em suicídio. Uhum. E aí retomo a questão dos comportamentos suicidas como algo importante que já foi também discutido ao longo dos webinários, que isso vai fazendo com que nós possamos ter esse olhar e entender em que instante ela se encontra de gravidade pensando na questão do suicídio. Ou seja, eu quero me matar, ela tem uma ideia de suicídio. E a partir disso nós vamos explorando. Ou seja, tem ideia de suicídio, ela está ameaçando cometer suicídio, então há um planejamento. Se há um planejamento, o profissional ele vai questionando e vai perguntando, né? Está planejando como? Se está planejando como? Você já tem acesso ao meio com que você está pensando em cometer suicídio? Há quanto tempo, né? Há quanto tempo tem essa ideação, né? Há quanto tempo tem essa ideação? Há quanto tempo está planejando? Já tentou em algum momento na vida, embora ela tenha dito que nunca sofreu de depressão, nós devemos questionar se já houve alguma tentativa. Houve outros momentos, né? O que estava passando nesses momentos? Quais eram? E é curioso porque invariavelmente a gente encontra um padrão aí, né? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, né, a gente vai encontrando um padrão que nos ajuda a entender como aquela pessoa, aquele paciente, ele se coloca na vida, né?
Então, é importante a gente entender essa questão da ideação suicida, né? Se há ameaças, se houve ameaças de suicídio, né? Até para a gente entender melhor, né? E sem medo de perguntar. Isso é fundamental. Que é um verdadeiro mito. Ah, mas se uma pessoa dessas, que eu vou percebendo que, de fato, ela se encontra no quadro depressivo, mas ela não disse que ela quer se matar. Ela não verbalizou isso, diferente do nosso caso aqui. Uhum. Eu posso perguntar, ou se eu perguntar, eu estou dando ideia de morte, ideia de suicídio. Não. Pode e deve perguntar. E aí nós vamos percebendo o grau de gravidade. Percebo que ela não está bem. Percebo que vai me mostrando elementos de que ela pode estar sofrendo de um quadro de depressão. Eu posso questioná-la. Você já teve algum pensamento negativo, algum pensamento de morte? Se ela disser que sim, você já pensou em suicídio? São coisas distintas. Eu pergunto, pensamento de morte, e em seguida, mas já pensou em suicídio? Ah, já pensei. Está planejando? Quer dizer, isso vai indicando o grau de gravidade. Esse é um dos aspectos que nós também já discutimos ao longo de nossos webinários, em especial na parte que envolve o atendimento fraterno, em 3 apresentações que indicam como reconhecer, como acolher e como orientar. Uhum. Ok? Certo. E as condutas, né, Mauro? Uhum. A importância, sem dúvida, do tratamento médico e o acompanhamento psicológico, que é o que nós temos discutido aqui, é algo mais direcionado à nossa prática. Então, é muito importante, né? É muito importante que tenha essa combinação, né? O remédio vai fazer a parte dele, né? Na questão do físico, né? E também vai dar muitos pacientes só por ter um remédio, né? Só para ter alguma coisa ali que eles já se sentem diferente, né? Porque é algo para ajudá-lo. Então, ali é muito importante. E o acompanhamento psicológico, né? Onde ele possa falar, onde ele possa se colocar, onde ele possa ser compreendido, né? Isso faz muita diferença, né? O paciente, ele se sentir compreendido, se sentir ouvido, né? Isso vai dando mais força para ele, né? E quase nunca, né, nos dias de hoje, a gente fala sobre nossos sentimentos, aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente como a gente pensa, né? E dificilmente a gente faz isso. Então, a terapia também serve para isso, né? Sim. E aí repito que foi o que nós temos colocado desde o início. São 2 grandes e importantes pilares. O tratamento médico, que naturalmente não se restringe à terapia medicamentosa, ou seja, de remédio. O remédio faz parte dos recursos terapêuticos do médico. É muito mais amplo que isso, a própria consulta em si, no intuito de perceber onde estão os aspectos de adoecimento daquele ser e as orientações que são realizadas, mas entendendo que devemos romper também com os preconceitos, e entendendo que, enquanto seres encarnados, uma relação íntima com o corpo físico, necessitamos de recursos que possam agir de uma forma mais eficaz no próprio corpo físico, que vai sofrendo impacto psíquico e emocional de uma depressão, por exemplo, de um transtorno afetivo bipolar, de um quadro de esquizofrenia, de uso de substâncias. Então, a medicação é um desses pilares, o tratamento médico é um desses pilares, assim como você já colocou, o acompanhamento psicológico, nas suas mais diversas vertentes. Nós temos aí, no mundo, talvez mais de 300 tipos de psicoterapias distintos. Exatamente. E todos eles com a sua eficácia, buscando auxiliar o paciente dentro daquilo que é necessário para a sua recuperação. E é claro também, a gente não pode esquecer também que o tratamento espiritual é muito importante, ajuda muito, né? A gente percebe que ajuda muito a água fluidificada, o passe, né? Isso ajuda muito no equilíbrio espiritual da pessoa, né? E até psíquico, né? E isso facilita muito o nosso trabalho, tanto médico quanto psicológico. Então, facilita bastante.
né? Naquele momento em que a pessoa está lá, em que ela fecha os olhos, em que ela visualiza algo, visualiza Jesus, ou visualiza uma figura paterna que está ali e que vai ajudá-la, e que ela está ali disponível para receber aquilo, ali já muda o vício mental. Então, é muito importante, né? No momento que a pessoa está na casa espírita, ela começa a fazer um outro exercício que ela não faz no dia a dia, né? Ela começa a receber palavras de conforto, então ela percebe que as pessoas podem ouvi-la. Então, é muito importante que a gente dê esses elementos para a pessoa. E quando ela está na sala do passe também, né? Então, esse tipo de exercício mental vai fazendo com que a pessoa vai saindo daquele vício mental que ela tinha. Né? Então, você vai inserindo outros modelos de pensar, outros modelos de ver as coisas. Então, isso é muito importante. Né? Muito importante. A terapêutica complementar espírita, como também foi tema de discussão dos nossos webinários, aliás, blocos recentes, em relação àquilo que nós estamos discutindo hoje, foi discutido a fluidoterapia, que é o passe, água fluidificada, a irradiação, os trabalhos mediúnicos, são terapêuticas que se podem ser complementares ao tratamento médico e ao psicológico, de fato ajudam muito, muito mesmo na recuperação do paciente. Entendendo que dentro da terapia complementar espírita, sem dúvida, né, Mauro, o Evangelho do Cristo é a base de tudo. Uhum. Se nós temos aí as medicações como um suporte importante, a psicoterapia como um caminho de renovação e transformação íntima, se nós temos aí a fluidoterapia, a irradiação, enfim, os próprios trabalhos mediúnicos quando necessários, quando nós temos aí grupos terapêuticos que também possam ser realizados dentro da casa espírita, o Evangelho do Cristo é um espaço de transformação, de renovação do campo psíquico e emocional, que nos dá as bases para a verdadeira melhora que nós necessitamos. Então, com isso, meus caros, nós vamos nos despedindo, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, o acompanhamento que tem sido realizado aí ao longo desses meses todos com os webinários, a minha gratidão, e que possamos continuar juntos aí nesse trabalho de prevenção e pós-venção do suicídio. Mauro. Eu quero agradecer também o convite de estar aqui com vocês, dividindo um pouco do que eu sei, né, da minha experiência, e espero que vocês aproveitem, né, bastante, né, é um curso bastante completo, e que a gente possa fazer cada vez mais um atendimento fraterno de qualidade, onde as pessoas se sintam compreendidas, onde as pessoas se sintam acolhidas, né? Isso é muito importante, né? Isso já muda muito o estado de espírito da pessoa, né? A psique da pessoa, isso ajuda muito, né? Então, isso é muito importante, né? Muito obrigado. Grande abraço.